Olá, sou o pastor Roberto Sadayuki. Ao Senhor, a quem sirvo, ofereço a minha sincera gratidão por ter me concedido o privilégio de estar neste canal e levar até você a graça do Evangelho de Jesus Cristo. O assunto é sobre o perdão. Texto bíblico, Mateus, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos identificar o valor do perdão e o perigo de não perdoar. Esse tema de que se trata é importante. Não se pode esquecer ou deixar de atender, porque é essencial, é fundamental para viver com qualidade de vida. Tem muita gente se dando mal por não conhecer a verdade sobre a matéria. Deus ama você e quer te ensinar o caminho da bênção. Por isso, fique atento no ensino. A sua vida vai mudar radicalmente. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Mas fica bem claro que o conteúdo aqui tratado não será esgotado nesta mensagem. O valor do perdão e o perigo de não perdoar. Diante deste tema, surgem algumas interrogativas como: o que é o perdão? Qual é o valor de perdoar? Qual o seu benefício? Qual o perigo de não perdoar? Qual a consequência? Como resolver? Quero começar com uma pergunta ou argumento. Quem nunca enfrentou momentos críticos sobre o perdão? Uma vez que somos falhos, estamos sujeitos a erros. Sim ou não? Por essa razão, temos motivo de queixas um para com os outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas, ofendemos as pessoas. Todos nós passamos por momentos de lutas e de provas e de crise neste assunto. Todos nós enfrentamos isso no nosso lar, na escola, no nosso trabalho, no lazer, entre os amigos, inclusive entre os irmãos da igreja. Em outras palavras, aonde existe gente, também é provável que por causa do modo de vida de cada um teremos conflitos. Sim ou não? Só não passa por isso quem não é um ser humano, só um manequim, uma estátua. Não é mesmo? Esse tema é uma realidade na vida de todos. Isso porque nós não somos robôs. Temos a vontade e somos livres para escolher. O que fazer então? Como decidir certo e colher benefícios que agradam a Deus? Qual a solução? A Bíblia diz que Jesus Cristo é a resposta. Por isso, o ensino vem dele para nos libertar. Portanto, não podemos desistir deste assunto. Se fizermos isso, o inimigo de nossas almas ganha vantagem sobre o erro em todos os sentidos da vida sobre nós. Porque o diabo, ele sabe que quanto mais longe de Deus, não teremos a chance de vencer. Precisamos resolver este problema junto de Deus e conforme os ensinos do Mestre Jesus no poder do Espírito Santo. Inclusive, a Bíblia diz que se nós não resolvermos isso de maneira certa, estaremos seriamente encrencados, pois dela dependem as outras bênçãos. Não podemos falhar aqui. Se não acertarmos neste ponto, a casa cai, tudo vai colapsar.
quero deixar bem claro que não é fácil perdoar. Não é fácil repetidas vezes perdoar as dívidas. Em outro trabalho, é um outro trabalho árduo. Não existe moleza. É um trabalho árduo. Perdoar repetidas vezes, perdoar, perdoar e perdoar. E perdoar. E outra coisa, e quanto maior a intimidade que temos com aquele que peca contra nós, mais dificuldades encontramos para perdoar. Mas, no entanto, não podemos deixar de perdoar. Na nossa força, na força do homem, realmente reside a impossibilidade de fazer isso. Mas em Cristo a possibilidade existe. Não fique desanimado, porque Deus vai condicionar você para vencer e cumprir com esta missão tão importante em Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele conhece a sua estrutura e vai trazer esta vitória importante e fundamental para a sua vida. Mas, para isso, você tem que ter a verdadeira fé. A Bíblia diz que a fé provém da pregação e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Logo, a base da nossa fé verdadeira é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo. Vamos fazer esta decisão de ouvir a sua voz. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Aquele que deixar de cumprir o que Deus manda fazer, sofre a fome na alma. As consequências por não querer ser amado por Ele. Ou seja, sofre o resultado de não dar razão a Deus, de não querer fazer uma boa decisão de mudar para o bem, de não querer a justiça, de não amar a justiça, que vem para libertar. Preste atenção, o perdão é um ato de amor, de cancelar as dívidas. Mas a justiça vem para provocar esta libertação. Se você negar, você está pedindo para morrer. Você morre por não querer se arrepender. Então, perdão é perdão, justiça é justiça. Nós iremos ver isso nas outras aulas. Ok? Porque é importante você fazer soma do conhecimento. A pessoa que nega fazer o que é certo, sem demora, sofre as consequências negativas por não decidir sair do alvo errado. Logo, sofre as portas do mal contra si mesmo. Abre a porta para o diabo operar, para o inimigo operar. E você tem que fechar as portas. E Deus te dá a chave para fechar as portas. Você tem que usar pela fé. E usar o quê? Usar a sua força? Não. Use a palavra de Deus. O poder de Deus. Aí você vai vencer. Você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, no Senhor Jesus. Sim ou não? A Bíblia diz que é impossível termos uma vida cristã saudável sem
exercício sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, nem mesmo trazer a sua oferta ao altar. Não é só dinheiro não, a oferta não é só dinheiro não. A sua própria vida. Entende? Você não pode trazer. O seu cântico, o seu tocar, o seu trabalhar, Deus não pode receber. Quem não perdoa tem as suas orações interrompidas e nem mesmo pode receber o perdão de Deus. Durante a mensagem vou trazer as provas bíblicas. Agora estou trazendo o assunto para o conhecimento em um plano, em uma visão panorâmico. Entende? Você anote os versículos para facilitar o estudo depois. Esta mensagem será transcrita. Você deve estudar. Simplesmente estou te dando um esboço. Mas você deve desenvolver e forjar o estudo, pesquisar o estudo. Do contrário, que pastor que você vai ser futuramente? Entende? Você tem que conhecer a verdade e transmitir a verdade. Mas para isso, você deve estudar, dar-se ao estudo, dedicar, ter conhecimento, ter o evangelho dentro de você. Do contrário, você vai se tornar um falso profeta. Entende? Ok? Anote os versículos, porque tudo isso aqui vai cair na prova, hein? Nem tudo, né? Ok, então vamos lá. O cristianismo, preste atenção, o cristianismo sem o perdão não é cristianismo. É simplesmente mais uma religião falida, sem vida, maquiada e enganadora. Só carrega o nome de cristão. Portanto, não saber amar a Deus, segundo ele, é terrível. Precisamos aprender a amar a Deus. Precisamos aprender a arrepender. O perdoar é uma necessidade vital, é uma condição indispensável para nós termos uma vida vitoriosa que agrada ao Senhor. E em praticar isso na nossa vida, nos acompanha a bênção dele. Você pratica e você colhe. A bênção corre atrás de você. Sim ou não? Mas o que é o perdão? Perdão é alforriar o ofensor. Perdoar é liberar uma pessoa da culpa do seu pecado. A palavra perdoar no grego literalmente é cancelar ou remir. A palavra remir é igual isentar, livrar, tirar do cativeiro. A palavra cancelar é igual invalidar, eliminar, excluir. Perdoar é não cobrar nem revidar a ofensa recebida. O perdão não exige justiça, exerce misericórdia. O perdão não faz registro das mágoas. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Vem lembranças, mas é uma oportunidade para você dizer: Senhor, eu já perdoei assim como o Senhor me perdoou. E pronto. Todas as vezes você terá essa chance. E Deus vai honrar. Perdoar não é que você vai estar aprovando o erro. Você está perdoando a dívida. Então, por esta razão, pode vir sentimentos que vai falar para você ficar com amargura, cobrar de novo,
Mas você diz, não, eu já perdoei em nome de Jesus, assim como o Senhor me perdoou. É difícil, mas faço isso. Quem não perdoa sofre as consequências. Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência e adoece física, emocional e espiritualmente. Física, emocional e espiritualmente. Dá um tipo de efeito dominó e provoca uma doença, várias doenças em série. A medicina hoje sabe que mais de 85% das doenças é causada a partir de nós. Problema psicológico, sentimos culpa, sentimento de culpa, sentimentos de dívida, medo, um vazio existencial, o síndrome de pânico. A Bíblia chama isso de problema na alma. A ciência hoje sabe que se a humanidade praticar o perdão agora, globalmente, em pouco tempo, mais de 50% dos doentes receberiam a cura. A Bíblia, por muito tempo, tem ensinado sobre isso. O perdão, portanto, não é uma opção para o crente, mas uma necessidade vital e imperativa. É uma ordem do Senhor. O perdão é uma questão de bom senso. Uma pessoa que não perdoa está prolongando a ira no seu coração. E esse produz o rancor profundo na alma e tira a sua paz, produzindo doenças em todos os sentidos. Em todos os complexos da vida. Então vem o fracasso. Então vem o fracasso. Você não quer ter fracasso na sua vida, quer? Mas olhe bem, quanto mais nutrimos a mágoa, né? Quando nutrimos a mágoa no coração, tornamo-nos escravos do ressentimento. A amargura alastra em nós suas raízes e produz dois frutos malditos, duas árvores malditas. A perturbação e a contaminação. No bojo da perturbação e no bojo da contaminação, existem as consequências da falta do perdão. Fede para burro, meu. Para burro não, né? Fede para porco. Uma pessoa magoada vive perturbada e ainda contamina as pessoas à sua volta. Não existe nada de bom nisso, meu irmão. Você foi chamado para ser fonte da contaminação do amor. O amor, no seu bojo, tem o perdão, tem a fé, tem a esperança, tem a cura, tem a libertação, tem o levantar. Essas são as ferramentas do amor. Por isso precisamos amar. Mas se você tem um ódio, amargura, os frutos serão do demônio. E você não quer isso na sua vida, não é mesmo? Uma pessoa que não perdoa, no abismo do coração tem desejo de ver a queda, a praga atingindo o seu ofensor,
a morte, desfazendo a vida do inimigo. Vingança clama o seu coração. Quando guardamos algum ranço no coração e nutrimos a mágoa por alguém, acabamos convivendo com essa pessoa de uma forma constante. Se vamos descansar, essa pessoa torna-se o pesadelo. Se vamos nos assentar para tomar uma refeição, essa pessoa tira o nosso apetite. Se nosso propósito é sair de férias com a família, essa pessoa pega carona conosco e estraga as férias, as nossas férias. A falta do perdão não alivia a bagagem, não tira o fardo das costas e adoece a alma. O diabo adora isso. Ele sabe que quem não perdoa não só é uma usina de ódio, é também um instrumento muito útil para ele. Quem não perdoa está tomando o veneno servido pela dona amargura e morre porque o ódio serve de instrumento de suicídio. Pessoa que não perdoa mata a si próprio. Por esta razão, perdoar não é apenas uma questão imperativa, uma ordem do Senhor vital, mas também uma atitude de bom senso. Uma atitude de bom senso é ser inteligente, é se proteger, é abençoar. Por que devemos perdoar? Porque fomos perdoados por Deus. O não perdoar é pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte, nos separa de Deus e tira de nós a possibilidade de vida. No céu só entra aqueles que foram perdoados e, se não perdoarmos, não podemos ser perdoados. Logo, todo crente em Cristo precisa praticar o perdão, exercitar o perdão. As pessoas que perdoam recebem a bênção. A pessoa que perdoa é sinal que ele está umbilicado na videira, sendo gerado nele. Essa pessoa consegue amar e produzir bons frutos. Logo, o viver não é mais um absurdo. João capítulo 15, versículo 12. Está escrito: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O perdão é um ato de amar o próximo. Deus nos amou dando o seu perdão por meio de Jesus Cristo. Deus nos perdoou doando o seu Filho. A palavra perdoar tem a conotação, um sentido de perder e doar. Perder algo e doar o amor. Perder e doar, perdoar. Devemos amar as pessoas perdoando, doando amor, assim como ele fez. Somos ou não somos discípulos? O modelo do perdão sempre é o próprio Deus. Você deve imitá-lo. Por isso, devemos imitar e seguir o seu exemplo. Isaías 43, versículo 26. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele não vê você a partir do erro. Ele vê você a partir do amor.
Jesus, na crucificação, falou poucas palavras. As primeiras foram: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ele deixou o exemplo do perdão. Vamos aprender mais sobre o assunto. Ok? Vamos aprender mais sobre o assunto. Eu vou falar de uma maneira compassada, porque entre os alunos existem pessoas que falam em outras línguas. Não estou falando aqui sobre a língua dos anjos. Estou falando sobre aquelas pessoas que que falam em castelhano e nós estamos falando em português. E por esta razão nós queremos cooperar e compartilhar deste amor. E quero dizer para vocês que vocês são uma bênção, né? Então vamos ser longânimo e paciente e tenha paciência com a gente também, ok? Vamos aprender mais sobre o assunto. Agora vamos recapitular, né, com provas bíblicas. Anote aí, não precisa se preocupar em anotar outras coisas, porque você vai receber, mas anote os versículos da Bíblia, ok? Talvez você tenha uma interrogativa em sua mente. Quantas vezes é preciso perdoar o meu próximo que me ofende? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu próximo que me ofende? A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, 21 e 22. Né? Mateus capítulo 18, 21 e 22. Essa pergunta foi feita através do apóstolo. Né? Através do apóstolo. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Talvez Pedro queria ouvir: sim, 7 vezes. Até quando devemos perdoar? A Bíblia nos diz que devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Devemos perdoar de forma ilimitada e incondicional. Com isso, aprendemos que o ato de perdoar é uma respiração. Nunca pode parar, é algo que deve ser feito durante a vida toda. Uma respiração. Pare de respirar, você morre. Pare de perdoar e você morrerá. É uma atitude, uma decisão de amar como Ele nos amou. Amar perdoando, perdoando e amando. No ensino da oração modelo, Jesus preocupa sobre o perdão. Ele deixa uma advertência. Mateus capítulo 6, 12. Mateus capítulo 6, 12 a 15. 6, 12 a 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Essa oração todos nós sabemos de uma maneira de cor. Mas não para por aí o ensino. Nós esquecemos do versículo 14 e do 15. Nós esquecemos da advertência. Nós não conseguimos ver a essência. Vamos para o versículo 14. Observe. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Entenderam? Você tem perdoado o seu próximo? As suas dívidas? As suas ofensas? Como tem você chegado na presença do Senhor para orar, para adorar e etc? Você tem orado, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, sem ter perdoado? É uma pergunta a fazer. Quem não perdoa tem suas orações interrompidas, bloqueadas, e nem mesmo pode receber o perdão e as suas bênçãos. Se não tem perdão de Deus, você está até agora separado da videira, ainda pense e diga que não. A pessoa que diz ser crente e não perdoa está em um outro caminho, servindo um Deus da sua imaginação e não o Deus de Abraão, de Jacó, de Pedro, de Paulo, de João. Pessoa que não perdoa está até este momento em um mundo das trevas, na religiosidade, onde é carregado de licenciosidade, onde o pecado é polido e pintado de bom, onde se veste a folhagem de figueira na tentativa de cobrir a vergonha, onde a caiação do sepulcro é perfeita, onde apesar de cantar, louvar, ofertar, fazer várias coisas, certas atividades, sente e vive um oco existencial, um buraco na alma. Eu faço, estou movendo aqui, e tenho cara de crente, mas sinto tudo acinzentado em cima de mim, estou só. Você tem perdoado? A falsificação nunca deu lucro. Você pode pular. Não vai adiantar. Quem não perdoa vira artista do erro. Você vê tanta gente que é artista, né? Para mostrar que é espiritual, o cara dança e pula. Faz um monte de coisa. Eu não tenho nada contra. Mas eu vejo que o engano não serve. Quem não perdoa vira artista do engano, do erro. Enganando a si mesmo, a Bíblia diz. Isso não agrada a Deus. Pessoa que não perdoa, a bênção não alcança a sua vida. Logo a Bíblia diz que a pessoa nesta condição é infeliz e inútil. Infeliz e inútil. A justiça veio para libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a justiça de Deus. E a pessoa rejeita a verdade e continua no erro.
e quer servir da sua maneira, quer fazer Deus pensar conforme a sua cabeça. Para com isso em nome de Jesus. Falo isso com o coração cheio do poder e convicção no Espírito Santo de Deus. Mas existe uma esperança para todos nós. O caminho não está fechado. A Bíblia diz, volte para o primeiro amor. Volte para a verdade. Ele quer que você viva a alegria de verdade, completa. Ele não está brincando de salvar, de amar. Ele quer viver com você, meu amigo. Deixe o disfarce. Deus não quer que você fique longe, mas bem perto, bem íntimo dele. Ou você acha que o sacrifício dele foi uma cena? Então valorize. Marcos capítulo 11, 24 a 26. Marcos capítulo 11, 24 a 26. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Orar e receber é um direito meu, é um direito seu, nessa intimidade. Deus quer isso. No versículo 25, ele adverte, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O conserto, o reparar, o altar, antes de orar ou quando estiver orando, é um dever fundamental de cada um. E isso deixa o caminho livre para orar, não quebra a intimidade. Precisamos santificar. Quando pedimos o perdão, estamos dando razão a Deus. Estamos dizendo que Ele está certo e não vivemos na prática do pecado. E esse tipo de arrependimento faz ter a festa no céu. Dando razão a Deus. Ou seja, arrependendo. Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado, eu largo o erro e vou para o certo. Isso faz ter festa no céu. O oposto disso é falsificação, meu irmão. E Deus não pode ter união com trevas. Ele tem união com a verdade. Com a verdade, entendeu? Com a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é. A Bíblia ensina exaustivamente sobre o perdão. Incansavelmente. Jesus disse que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, uma dívida incalculável. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Porém, o servo prostrou diante dele, ele pediu, ele implorou, tem misericórdia de mim,
tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Fala, vá, pega a sua vida, pega a sua vida, pega a vida da sua mulher, dos seus filhos, pega o dinheirinho que você tem e vai tocar a vida. Eu vou fazer essa doação. Eu vou fazer essa boa ação, esse favor que você não merece. Eu vou ser gracioso, bondoso com você. Aí ele saiu todo feliz. Opa, dessa eu escapei. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seu conservo. Encontrou um de seu colega, companheiro na escravidão. Uma pessoa na mesma situação, na mesma categoria, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que me deve. Então, o seu colega, o seu companheiro na escravidão, caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis perdoar, assim como ele tinha sido perdoado. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, indignados, não acharam justo o que ele fez e foram contar ao seu senhor, foram contar para o seu satiô tudo o que havia acontecido. Então o senhor, o satiozão, ficou bravo, meu. Chamou o servo e disse, servo mau, seu malvado, eu cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter sido misericordioso, ter tido misericórdia do seu colega como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Foi entregue a vida dele, a vida da esposinha, a vida dos filhinhos e os seus bens. Porque ele não soube ser gracioso, não soube perdoar, cobrou, julgou, condenou e não perdoou. Disse Jesus, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Com isso, somos ensinados que os perdoados precisam ser os primeiros a perdoar. Os perdoados precisam perdoar muito mais. Temos que ser o primeiro. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vamos analisar este versículo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, quando Deus julgar, não terá misericórdia dos que não tiveram misericórdia dos outros. Mas os que tiveram misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. Confira isso no original. É isso mesmo.
Lucas capítulo 6, versículo 37 a 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Como tem sido o seu julgamento, a sua condenação ou o seu perdão? No versículo 38 diz assim: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. A medida do seu julgamento, da sua condenação, do seu perdão, vai depender de como você mediu as dos outros. Não adianta você ter estes versículos decorados. Você tem que viver. Ter em você, em prática. Vamos para o Efésios, para forçar, porque Deus não está brincando e você não deve brincar. Se você quer formar em engenheiro civil, você tem que entrar no caminho da faculdade da engenharia e cumprir com todas as disciplinas e pagar o preço e deixar um monte de coisas e pagar o preço. Do contrário, você não vai ser engenheiro. Você vai moer cana, vai ser engenheiro de cana, mas não vai ser engenheiro civil. Se você quer ser um matemático, você tem que entrar no caminho da matemática. Se você quer ir para o céu, você tem que entrar na faculdade, no caminho que é Cristo e pagar suas disciplinas. Do oposto, não é do seu jeito, meu amigo. Nem na faculdade por aqui, não é, no secular. A faculdade que nos leva para o céu, pior ainda. Porque Deus não tem comunhão com as trevas. Assustou? É isso mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32. A Bíblia diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A Bíblia diz: não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus, colocado em nós, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Somos selados para o dia da redenção. Não perca este selo. Pelo contrário, temos a responsabilidade de despojar, santificar de toda a amargura, deixe ao abandono todo o ódio e desampare em toda a raiva, não proteja a ira, não guarde a malícia, não favoreça a blasfêmia, não cultive o pecado, seja isso tirado de dentro de cada um. Arranque essa árvore. A Bíblia fala que todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica a si mesmo, como Ele é puro. Quem tem esta esperança purifica a si mesmo. 1 João, capítulo 3, versículo 3. Mas você, faça a anotação aí. Leia desde o 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Faça uma análise, não seja preguiçoso, porque o reino de Deus não é para preguiçoso. Ok? Nada de gritarias, insultos e maldades, porque isso não é fruto do amor, mas sim
é resultado da falta de perdão. Não cortou a árvore da amargura, não cortou a árvore do ódio, não cortou a árvore da contaminação, não arrancou pela raiz, não santificou. Isso vai produzir. São características de quem não perdoa. E quem não perdoa já tem a marca, a qualidade da besta no coração. Devemos ser brandos, delicados, compassivos um para com os outros. Devemos ter a marca do Cordeiro em nós. Esse selo. E não seja um complicado, difícil, sutil, insensível, de falsa alteração e débil no perdoar. Vamos mostrar agora, vamos mostrar ainda outras caras de quem não perdoa. Temos que nos enxergar, sabe, gente? Quando nós falamos assim, estamos estudando Deus, eu quero estudar Deus, é impossível você estudar Deus. Você está simplesmente estudando o que Deus revelou para você. E Ele quer que você busque-o no que Ele revelou, não é porque Ele está querendo que Ele seja conhecido, eu estou sofrendo uma crise de ser conhecido. Nada disso. Ele quer que você o conheça, que você o ache, para você se enxergar. Ele é um espelho que mostra a nossa vida como deveria de ser. E aonde não deveria, nós podemos ter a oportunidade, através da justiça, ser liberto e arrepender. É a bondade de Deus. Vamos buscar a verdade, não é mesmo? É isso que nós estamos fazendo. Falando de Deus e mostrando a sua cara. Você viu algo errado que não tem cara de Jesus? Arranca isso fora, meu. Né, meu irmão? Hebreus, vamos para Hebreus 12, 14 a 17. Hebreus 12, 14 a 17. Vamos arrancar daqui alguma coisa para nós. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém seja faltoso, se prive, se separe da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Segui a paz com todos. Como temos a paz com todos sem perdoar? É impossível. Todos nós precisamos passar por caminho da santificação, passar pelo crivo da verdade, passar pelo Senhor. João 14, 6. Jesus é caminho, verdade e vida. Você tem que entrar no caminho, passar pela verdade e ter vida, sem a qual ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Você tem que passar por esta faculdade. Ninguém verá o Senhor. Devemos sempre estar atentos, diligentes, para que ninguém seja faltoso, que não cometa falta neste ponto, porque isso causa divisão, separa da graça de Deus e isso provoca uma ruptura. E essa ruptura causa morte, nos leva para a desgraça, ou seja, nos tira da graça de Deus. Nos arranca da videira, nos separa do favor de Deus. Isso nos rompe para a morte.
Por isso, não devemos ter alguma raiz de amargura, porque brotando, desabrochando, pois isso germinando faz nascer, jorrar, sair fluentemente esse sabor amargo, essa aflição produz a ansiedade, a inquietação, a angústia, a dor na alma por causa do azedume. Corte esta árvore, arranque pela raiz. Deixando sem resolver isso, provoca desgostos, dissabores e doenças diversas e vos perturbe por meio dela por muitos. E se você fica com isso, muitos serão contaminados através da sua vida. Contaminados. Muitos vão ser contaminados. E você não quer ser a via, o canal da maldição, quer? Você quer continuar vivendo e cumprir essa vida matando os outros, ferindo, sendo o caminho da morte? Não, Jesus falou para você ser sal e luz. Vamos restaurar as pessoas. A proposta do Evangelho é que busque o arrependimento. Enquanto possa achar, dê razão a Deus antes que chegue o dia que não consiga mais, nem com lágrimas ter. Esaú, ele deixou a bênção de Deus, a bênção era dele. Ele deixou a bênção de Deus e trocou pela comida. A comida em si não é mal, mas é secundário. Ele profanou, ele trocou a bênção. E você não deve trocar a bênção. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E o acrescento não pode ser mais do que o seu Senhor. Do contrário, você profana. Dê valor a Deus, dê razão a Deus. Quando você tem que orar, ore. Não vá jogar futebol. Não vá fazer churrasco. Você está deixando de ir para a igreja, trocando o sagrado por uma brincadeira. Tem hora para isso. Você está aprendendo sobre o perdão e a bênção quer te alcançar. Não deixe isso fora. Esaú buscou com lágrimas o arrependimento, a bênção e não conseguiu mais. Você ama Deus e o seu próximo? Você ama? Como amar se não conseguirmos perdoar? Não tem como amar Deus, a mim mesmo e o meu próximo, senão por via a obediência à sua palavra. João capítulo 15, versículo 14 diz: Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos recapitular este assunto. A falta do perdão nos afasta de Deus. O perdão não é apenas a cura das memórias, a asepsia do coração, a limpeza da alma. O perdão é um ato de amar o próximo. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, pelos frutos e não pelas palavras. O perdão é uma necessidade vital, é uma condição indispensável para termos uma vida que agrada ao Senhor. E em praticar isto, nos acompanha a bênção, a paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Pessoa que não perdoa, começa a ver o ofensor a partir do erro que ela cometeu. Jesus, o Mestre, não vê você a partir do seu erro.
Ele olha você com um olhar de amor, dando sempre uma chance para você voltar para a verdade e receber a cura. Você é discípulo? Dê você também a oportunidade para o seu próximo, assim como você tem tido a oportunidade. Você tem perdoado? Existe alguém que está precisando do seu perdão? Perdoe a pessoa agora mesmo, do íntimo do seu coração. Agora, em nome de Jesus. Sua oração tem sido respondida ou tem sido bloqueado? O inimigo tem tido vantagem sobre você, perseguido? Conserte a sua vida em Cristo, agora. Perdoe assim como Deus em Cristo te perdoou. Aplique a palavra de Deus não somente na sua vida. Estude mais sobre o tema. Logo, a sua vitória vai chegar. A sua vitória vai chegar. A sua vida com certeza será inundado de amor e de esperança e da presença do Espírito Santo. Sim, a Bíblia diz. Apresente para alguém. Leve esta mensagem de amor ao seu próximo e seja alcançado pela bênção do Senhor, você e a sua casa, os seus amigos, também os seus negócios sejam abençoados por consequência. Quem é do Senhor, o maligno não pode tocar, então seja dele. Gaste a sua vida para ele. Faça uma decisão por ele. Senão você vai virar um bicho, vive para comer, vivendo para comer e comendo para viver. Com amor no coração, Deus te abençoe. Em Deus que nos amou, perdoando por meio de Jesus Cristo, muito obrigado por ter ouvido a mensagem. Um abraço, um beijo no coração. E a minha oração é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Eu estarei orando por você e eu desejo que você alcance as mais ricas bênçãos de Deus e que a bênção de Deus alcance você, como está escrito na Bíblia. Mas faça a sua parte. Dê razão a Deus. Um beijão. Deus te abençoe.